Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, mais uma resolução de questão, essa da FGV, tá bom? Ele está pedindo o que aqui nessa questão? Ele quer, na verdade, que a gente determine o volume do prisma que está representado nessa imagem aqui, certo? E o que é que ele está me fornecendo aqui de informação? Ele está me dizendo que a base da imagem ali é um retângulo com área 247 metros quadrados e ele está me informando também que o ângulo de inclinação, o ângulo de inclinação da torre é de 76,7 graus e que o deslocamento horizontal é de 9 metros, tá bom? Então o que é que acontece? Normalmente os prédios que a gente vê, eles têm esse formato aqui, ó, que eu estou apontando para vocês com a seta, que é de um prisma, só que um prisma reto. O que é um prisma reto, professor? É um prisma que ele forma com o chão aqui, ó. Se você olhar de lado aqui o prédio, né? Se você olhar aqui fazendo uma visão lateral aqui do prédio, ele forma 90 graus aqui, ó, com o solo. Nesse caso da questão, o prisma que a gente tem é um prisma oblíquo, ou seja, ó, ele não forma 90 graus, ele tem uma inclinação aqui, ó, que é menor do que 90 graus com o solo, tá bom? Então, se a gente for observar aqui, ó, se eu fizer aqui der um zoom aqui, ó, você vai perceber que se ele tivesse em pezinho, ele faria isso, né? Ele estaria aqui ou aqui, né? Tá vendo? Geralmente os prédios que a gente vê são assim, né? Mas aqui não é o nosso caso. Então, as questões desse tipo, gente, são questões que envolvem trigonometria no triângulo retângulo. E talvez você questione assim, mas eu não estou vendo triângulo retângulo aqui. Então você vai precisar caminhar, o seu pensamento vai precisar caminhar para esboçar esse triângulo retângulo aqui. Tá vendo? Que é como eu estou fazendo aqui. E o que mais, além disso? Você percebe que aqui ele colocou um ângulo de 76,7. Eu posso trazer esse ângulo para aqui sem nenhum problema. Tudo bem? Bom, antes, mais uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é que quando você tem um ângulo, tá? O seno desse ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, quando você tem dois ângulos, alfa e beta, que eles são complementares, o que são complementares é quando a soma de alfa mais beta dá 90 graus, tá? Então, quando isso acontece, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E para fechar, tangente de alfa é igual a 1 dividido por tangente de beta, tá bom? Então, a gente vai usar isso aqui para resolver a nossa questão. Então, nós temos um prédio, nosso prédio ele é meio inclinado aqui, tá bom? Deixa eu diminuir essa inclinação aqui, tá? Vamos pegar só uma visão meio que lateral dele, tá bom? Ele forma aqui, ó, um ângulo de 76,7 graus, tá bom? E se a gente ligar aqui, ó, nós temos a figura do triângulo retângulo. Essa distância aqui, ó, que eu vou marcar aqui de azul, ó, é de 9 metros. Tudo bem? Então, com isso, nós vamos poder usar essa ideia do triângulo retângulo para achar essa altura aqui. Tudo bem? Porque uma vez que eu tenho um ângulo, uma vez que eu tenho uma medida, eu vou poder usar seno, cosseno, tangente para achar essa altura. Aí talvez você pergunte assim, por que eu preciso dessa altura? Então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender por que a gente precisa dessa altura. Porque essa questão ele quer o volume, ó. Tá vendo que ele quer o volume? Se ele quer o volume vai ser o quê? Volume é igual a área da base vezes a altura. A área da base já está no enunciado da questão aqui, ó, 247 metros quadrados. Então, volume é igual a 247 vezes, mas a altura não tem na questão. Então, é isso que a gente vai descobrir aqui, fazendo uso dessa regra. Eu tenho um ângulo, tá? Quero saber a altura, tá vendo? Quero saber a altura e tenho essa medida aqui. Aí você precisa começar pensando assim. Toda vez que você tem um ângulo de 90 graus, o lado de frente ao ângulo de 90 é a hipotenusa, tá bom? E o que está de frente ao ângulo marcado é
o nosso cateto oposto, o que sobrou o cateto adjacente. Qual é a fórmula que você vai poder usar? Ó, cateto oposto e cateto adjacente. A fórmula é de tangente, nesse caso de 76,7 graus, que vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. E por que eu não uso nenhuma das outras duas fórmulas, nem seno nem cosseno? Porque na questão eu não tenho o valor da hipotenusa. Essa hipotenusa é desconhecida, então não vou usar uma fórmula para ficar com duas letras na fórmula, né? Duas variáveis. Tá? Feito isso, aí agora eu vou lembrar o que eu acabei de dizer aqui, ó, que tangente de alfa é igual a 1 dividido por tangente de beta. Por quê? Porque você vai perceber que ele colocou aqui, ó, aqui não, nessa aqui, ó, ele colocou um ângulo, na verdade, que foi 13,3 graus. Mas só que na figura não tem 13,3 graus, tem 76,7. Ó. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar usar o suplementar, porque quando eu somo 76,7 com 13,3 dá 90 graus. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer 1 sobre tangente de 13,3 graus é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 1 sobre... Aí agora eu pego o valor da tangente lá na tabela. Quem é a tangente? É 0,24, ó. Então, 1 sobre 0,24 é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero saber, dividido pelo cateto adjacente, que é 9. Pronto, já está algo bem bacana para a gente aqui, tá? Só vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim. 0,24H igual a 9. H é igual a 9 dividido por 0,24. H é igual a 37,5. Pronto. Então, eu acabei de achar a altura que não tinha no texto. Tá? De posse dessa altura, tá? Que é 37,5, eu posso chegar aqui agora e achar o meu volume. Feito isso, o meu volume vai ser 9.300. Aqui está em metros, sim, em metros. Então, metros cúbicos. Esse, portanto, é o nosso resultado final, é o nosso gabarito, então, é a alternativa A. Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Sucesso para a gente. Até a próxima resolução.